right, gentlemen. I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Fala, turma. Vamos calcular aqui então a resistência de projeto do nosso parafuso, tá bom? Para isso a gente utiliza essa fórmula. Na nossa questão a gente recebeu esses dados, como a gente já viu. Nós vamos calcular agora também essa resistência para um conector e um plano de corte, tá bom? Lembrando que todo esse trabalho está sendo realizado de acordo com o número da matrícula. E nesse caso aqui, nós pegamos os 3 últimos números, eles foram somados para dar as informações que nós vamos precisar. A soma deles é o que a gente vai usar aqui no dB ao quadrado, tá bom? Seguinte, para a gente calcular essa resistência, a gente precisa da área. É uma informação que a gente não tem, que nós vamos precisar calcular. Esse cálculo ele é feito com essa fórmula, né, que é 0,25 vezes π vezes dB. dB, somatório dos 3 últimos números ali da nossa matrícula, tá bom? Nós vamos usar também aqui o FUB. O FUB é uma informação que nos foi dada por causa do tipo de material do parafuso. O γ 2 ele é um valor ali tabelado pela norma, tá bom? Então a gente vai ver como que vai ficar essa fórmula aqui com os valores já preenchidos, certinho? Então, turma, já vimos aqui, fizemos substituições dos valores, tá bom? Aqui o 0,8 ao quadrado é o nosso dB, nós fizemos somatório dele aqui. Encontramos o valor de 0,503 centímetros quadrados. Esse valor foi substituído aqui pela fórmula junto com as outras incógnitas e encontramos o nosso valor de resistência. Esse valor de resistência ele é para um plano de corte apenas. Então, logo, o nosso problema, como vocês vão ver agora, né, ele é composto por 2 planos de corte. Então, nós precisamos multiplicar esse valor por 2, tá bom? E esse aqui é o nosso valor da área. E multiplicando esse valor aqui, nós vamos encontrar esse valor. Voltando, olha, esse valor aqui então é o que a gente vai utilizar para fazer todo o nosso dimensionamento, tá bom? 2 planos de corte, esse aqui é o nosso valor de resistência, beleza? Nosso próximo passo. Fala, turma, agora a gente vai calcular, né? Vamos primeiro ver a regra de dimensionamento, o que ela é, calcular já o nosso número de parafusos, que é tão importante para a gente. Olha, na regra de dimensionamento ela vai nos dizer que o nosso esforço resistente de cálculo, ele precisa ser maior do que o nosso esforço solicitante de cálculo, tá bom? Com isso, nós vamos calcular o nosso número de parafuso. O número de parafuso, pegando a nossa formulazinha, ele pode ser dado, né, por algo maior ou igual à divisão do nosso esforço solicitante de cálculo dividido pelo esforço resistente de cálculo. Dessa forma, a gente vai ter esses valores. Fazendo essa divisão, nós encontramos um valor de 25,88, que arredondando para um número maior, mais próximo, seria 26 parafusos. Porém, na hora de fazer a distribuição, verificamos que o valor de 30 parafusos ficou melhor. Então, para isso, nós iremos adotar daqui em diante o valor de 30 parafusos como base de cálculo. Vamos ver agora como que a nossa estrutura vai reagir a esse número, né, que a gente encontrou de 30 parafusos. Então, nós temos o nosso valor de resistência, que é 12,36 vezes 30, nós encontramos esse valor de resistência de 370,8. Esse valor aqui, ele precisa ser maior do que o nosso ND, que foi dado lá no início do nosso problema, certo? E claro, né, nós verificamos aqui 370 maior que 320, então está ok. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então bora lá, né? Vamos dispor esses parafusos aí na chapa. Pra que a gente faz isso, né? Porque tudo tem uma regra. Porque lá mais na frente a gente vai fazer essas verificações diante da regra que a gente vai utilizar para poder dispor a locação de cada furo, né? Então, para a gente iniciar, a regra diz que para um diâmetro menor do que 19 milímetros, que é o nosso caso, a gente usa o valor de A, que é do parafuso até a borda, 8, que é o diâmetro nosso, mais 6. E isso a gente tem um valor de 14 milímetros. Isso contando como mínimo para esta distância. Já para a parte vertical, quanto a parafuso e parafuso, a gente utiliza 3 vezes dB. Esse dB também é o 8, que é o valor do diâmetro do parafuso. E isso a gente encontra um valor mínimo de 24. Porém, esses valores aqui, a gente não recomenda ele. Na metálica, a gente utiliza o valor arredondado para
5, por exemplo, esse a gente já pode arredondar para 15 milímetros. Esse a gente pode arredondar para 25 milímetros. Já acabou, Jéssica? Tá, como é que a gente vai saber onde que eles vão ficar? A distância a gente encontrou, né? O mínimo possível. Para a gente saber onde é essa distância de parafuso, a gente vai encontrar a quantidade de parafusos que vai ficar na vertical. Então a gente usa essa fórmula, que vai depender do B, essa altura, né, da chapa, que tem 160 milímetros, 3 vezes o diâmetro. Calculando isso, a gente encontra um valor de 6,67. Daí, o que a gente vai extrair daqui? Esse valor à frente da vírgula, a gente vai utilizar ele, que seria o quê? 6 parafusos. Sendo assim, na vertical, a gente vai dispor 6 parafusos. Tá, então bora lá. Para a gente encontrar a quantidade de parafusos na horizontal, isso vai depender do quanto que a gente já calculou de parafusos. A gente utilizou 30 parafusos. Se a gente utilizou 30 parafusos e a gente vai utilizar 6 na vertical, quantas fileiras a gente precisa chegar a 30? Simplesmente só fazer uma divisão básica de 30 por 6, a gente encontra o valor de 5. Então, na vertical, a gente tem esse valor vertical, que é o NV, e o NH, na horizontal, a gente vai utilizar o valor de 5 parafusos para dispor o valor completo de 30 parafusos na chapa. Para isso, a gente vai demonstrar. Bom, demonstrando isso em folha de caderno, a gente tem a disposição da chapa, em que esse pontilhado aqui, ó, é a divisória dessa chapa central aqui, e as duas chapas laterais onde estão. Bom, a gente vai dispor então esse esquema aqui no desenho, onde a gente tem duas chapas nas laterais acopladas a uma chapa central. Daí a gente vai utilizar os 6 parafusos e na parte entre parafusos e parafusos a gente utiliza o valor de 25, né? Tá, utilizando esse valor de 25, a gente tem uma disposição de 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Utilizando 160, que é a altura dessa chapa, menos 25 vezes esses espaçamentos, a gente encontra um valor de 31 milímetros restante. Encontrando esse valor de 31, é o valor que a gente tem nas laterais. O mínimo é 14. O recomendado seria 15. Porém, a gente, como já tem chapa que vem direto fabricada, a gente tem que utilizar 15,5 milímetros. Já na horizontal, a gente utiliza esses valores ou aumentados ou mínimo. Como a gente quer melhorar a resistência de bloco e assim por diante, a gente adota entre furo e borda um valor de 20 milímetros, a gente sabe que 14 é o mínimo calculado, e entre furo e furo a gente dispõe de 30 milímetros, uma forma de melhor dispor na chapa e também atender os critérios de resistência. Tá, então a gente precisa utilizar outra informação, que é essa distância, já está até calculada para a gente, né? De onde a gente tirou essa informação? Simplesmente pegamos esses espaços aqui, que são 1, 2, 3, 4, vezes 30, perdão, e a gente adicionou também os dois espaços que é de furo e borda. Juntando todo esse valor dá 160 milímetros, é a distância de contato da chapa que a gente vai precisar para as outras verificações. Turma, agora nós vamos fazer a verificação do esforço pela pressão de contato de cálculo, tá bom? Então essa aqui é a formulazinha e esses são os valores. Então, turma, esses aqui são os nossos valores, né? VB já é conhecido, T, espessura da chapa central, nosso FU aqui, gama, A2 também tudo da tabelinha, substituindo, colocando os valores aqui, tá bom? Passamos todos aqui para as medidas corretas, então ficou 0,8, 2, 40. Multiplicando, encontramos esse valor aqui para o nosso esforço de pressão de contato. Agora vamos para outra parte. Fala, turma, agora nós vamos ver sobre o rasgamento, tá bom? Rasgamento, nós vamos usar essa fórmulazinha aqui para verificar os esforços, tá bom? Porém, nós temos aqui esse LF. Esse LF ele precisa ser calculado antes, tá bom? Essa aqui é a formulazinha dele. Eu vou te mostrar agora como que é construído esse LF aqui, da onde nós tiramos esses valores, tá bom? Veja só. Então agora nós vamos calcular o LF. LF é o quê? LF é essa distância entre o furo e a borda aqui, é esse valor, tá bom? Como a gente viu lá. Só que lá a gente diminuiu meio, né? 1 sobre 2, que é o valor ali do nosso furo, até o centro ali do furo, tá bom? Depois nós fomos lá e fizemos 8 mais 1,5. Esse 8 mais 1,5 é o diâmetro
mais 1,5 lá da norminha, tá bom? É dessa forma. Bem, agora eu vou te mostrar os valores aqui, nós vamos fazer toda a substituição e você vai ver como que vai ficar essa belezura. Bem, turma, substituindo aqui os valores, né? Nós fizemos aqui, encontramos o LF. Lembrando que nós temos que fazer a verificação do LF. Ele precisa ser 2 vezes o valor de dB, tá bom? E nesse caso a gente vai usar o menor valor. E claro, o menor valor foi do LF. Nós substituímos aqui, colocamos todas as incógnitas aqui de forma correta e encontramos o valor de 168,44 para o nosso rasgamento. Vamos para o próximo passo agora, que vai ser importante. Só agora nós vamos fazer a verificação entre borda e borda. Vamos ter que começar pelo nosso LF aqui em borda e borda também, tá bom? 30 ali, que é o valor ali entre os espaços, entre os parafusos. O 8 mais 1,5, padrãozinho da mesma forma que a gente usou da outra vez, menos 1 aqui. A gente encontrou o valor de 20,5 milímetros. Fazendo a verificação, da mesma forma que a gente fez lá no... 3 dias depois... Da mesma forma que a gente fez a verificação no conector borda, deu 16, esse valor deu maior, então tá ok, né? Então agora a gente vai partir para ver os valores de resistência aqui. Nós temos que fazer 6 vezes o valor que nós encontramos da resistência de... 2000 anos depois. Nós temos que fazer aqui o valor 6 vezes, né, que é o número de parafusos, vão ser 6 parafusos que vão estar submetidos a esse valor aqui de rasgamento, tá bom? Então, lá do conector borda. E 24 vão estar sob pressão de contato, tá bom? Então nós fizemos essa multiplicação, ó. Foi os valores que a gente encontrou, 108,44 vezes 6, são aqueles 6 parafusos. Agora eu vou mostrar como que isso funciona. 24 vezes o valor que nós encontramos esse valor aqui, tá bom? Turma, então, o primeiro que a gente viu esse, né? Mas agora a gente está fazendo o cálculo do LF2 aqui no desenho, eu vou chamar ele assim. Por que que menos 1? No primeiro a gente tirou meio furo, né? Mas aqui é meio de um lado, meio de outro, meio mais meio dá 1, então a gente fez essa subtração aí, essa vocês entenderam. É isso aí. Tá? Turma, o que a gente falou? 6 parafusos, são esses 6 parafusos aqui, que estão sobre aquele esforço ali de rasgamento, tá bom? E os outros 24 parafusos estão sobre a pressão de contato. Então, todos esses 6 aqui, eles estão sofrendo um esforço ali de rasgamento, enquanto os outros 24 estão sobre o esforço de contato ali, né, de pressão entre eles aqui, beleza? É isso. Fala, turma, esqueci de fazer uma observação aqui, olha só. O valorzinho aqui que a gente encontrou, ele precisa ser maior que o nosso ND. E claro, né, vocês estão vendo, ele é maior que o ND. Então, está ok. Então, bora lá, vamos verificar a tração na chapa. Primeiramente, a gente vai verificar o escoamento da seção bruta, que utiliza a seguinte forma, em que AG é a área da seção transversal, FY é a tensão de escoamento, e o gama A1. AG é calculado de forma simples, né? Uma fórmula de área. Aqui a gente está em centímetros, a gente tem a base e a altura da chapa. Então a gente encontra esse valor aqui de 32 centímetros quadrados. O FY foi dado por conta da chapa ser um tipo de MR250, então a gente tem um valor de 25 kN por centímetro quadrado. Substituindo esse valor juntamente com o gama, que é tabelado, de 1,1, a gente tem o valor de 727,27 kN. Então, bora lá. Continuando a verificação de tração na chapa, agora a gente vai calcular para RLS. O que significa isso? Ruptura da seção líquida. Para ela, a gente tem uma fórmula em que temos a área líquida efetiva vezes a tensão de ruptura sobre o gama A2, que também é tabelado. Até aí tudo bem. Quando a gente vai calcular o AE, que complica um pouco mais, né? Tá, aí a gente vai calcular esse AE e vem o AN, que é a área da seção transversal, vezes o CT. Para esse caso, o CT é 1. Então, AE é igual a N. Então, depois disso, a gente tem outra fórmula que inclui esse AN, né? Porque AE é igual a N, em que a área bruta é menos DC vezes o T. O que seria esse DC vezes o T? T nada mais é do que essa largura da chapa e o DC é o furo, né? Considerando a largura do parafuso mais o acréscimo. Vou mostrar agora um esqueminha, então bora lá, né? Temos aqui a lateral da chapa,
e na parte de baixo aqui a gente tem tipo uma planta baixa desse esqueminha. Nesse vermelho é onde o parafuso ele se encontra. Dentro dele tem uma brecha que é o furo, né? E ele em si próprio. Daí essa largura aqui, ó, é o T, e essa largura nesse sentido é o DC, que seria o diâmetro do nosso parafuso, que é 8 mm, em centímetros 0,8 mais 0,35. Então, substituindo os valores aqui, a gente encontra um valor de AE de 18,2 centímetros quadrados. Colocando esses valores na fórmula de NTRD, com isso a gente chega em um valor de 539,26 kN. Para ESB, a gente encontrou um valor de 727,27. Tá, a gente compara esses dois valores. Qual que a gente vai adotar? O 539,26 ou 727,27? A gente vai adotar o valor menor. Então, dessa forma, comparando esse valor menor adotado para a verificação de tração na chapa, para a gente finalizar se essa verificação está ok, a gente vê se ela é maior do que o ND. Sendo assim, se maior, essa verificação está ok. E para nosso caso, o 539 é maior do que o 320. Então agora nós vamos fazer a verificação de cisalhamento do bloco, tá bom? E aqui nós vamos precisar de avaliar, comparar essas duas fórmulas. O que acontece, nós precisamos também verificar a questão das áreas, né? Vamos ter que fazer um cálculo dessas áreas. Então, nessa primeira fórmula, nós temos na nossa área líquida cisalhada, a nossa área líquida tracionada. Nós vamos ter que encontrar elas. Na segunda fórmula, nós vamos precisar da área bruta cisalhada e da área líquida tracionada, tá bom? Vamos calcular essas áreas agora. Então, vamos ver aqui agora a verificação de cisalhamento de bloco quanto às áreas, né? Então, aqui nessas áreas, primeiramente na área bruta, nós vamos pegar o comprimento da nossa chapa, ali da área onde vai sofrer o cisalhamento. Então, nós fizemos aqui, né, 4 vezes 3 mais 2, foram os comprimentos, vezes 2, que é a espessura da chapa, vezes 2, que é o número de áreas ali que vão estar sofrendo cisalhamento. Encontramos 56 centímetros quadrados. Na área líquida de cisalhamento, nós vamos fazer a subtração da área bruta por esses valores aqui, que é o número de furos, tá bom? O diâmetro do parafuso, a folga dele ali, vezes 2 também, que é o diâmetro, que é a espessura da chapa, vezes 2. Esse vezes 2 aqui é porque existem duas áreas sofrendo esse cisalhamento. Com isso, subtraindo 56 desse valor, encontramos 35,3. E a nossa área líquida tracionada, ela vai ser 1,55 menos 1,15 sobre 2, vezes 2, que também é esse 2 que é a espessura. Esse 1,55 é a distância entre a furo e a borda ali. Esse 1,55 dividido por 2, eu vou mostrar para vocês no desenho que vai ficar bem melhor de entender. Vezes 2 também, existem duas áreas ali sofrendo essa tração, vai estar sofrendo essa tração. Esse valor dessa área, ele não deu 0,8, mas ele deu 3,9 centímetros quadrados. Olha só como ficou a continha. Tá vendo? Esse é o valor que ficou, tá bom? Vou te mostrar agora, no exemplo, como para você entender de onde nós tiramos esses valores aqui, beleza? Só, então, aqui, essa área que está aqui demarcada, ela é a área bruta, quando nós desconsideramos os furos. A área bruta cisalhada. A área líquida cisalhada, ela desconsidera os furos, então nós realizamos a subtração desses furos, beleza? A área líquida tracionada, ela é a área dessa região aqui. Tá vendo que é 15,5? Nós transformamos ali as medidas, ficou 1,55. E o 1,15, vou te mostrar agora da onde ele saiu. Então aqui eu consigo te mostrar melhor, tá vendo? Então aqui saiu 1,55, que é essa distância aqui entre o furo e a borda. E o 1,15 é essa distância aqui, ó, tá bom? Já mais considerando, ele vai dividir por 2, que são duas áreas ali. Então nós queremos descobrir por uma só. Então pegamos esse 1,15, dividimos por 2 e encontramos, beleza? Pessoal, então fazendo agora as devidas substituições da nossa fórmula com as áreas, né, com todos esses valores, beleza? Nós fizemos as substituições aqui, fizemos os cálculos e encontramos para essas duas verificações os seguintes valores:
743,11 kN e o valor de 737,78 kN. O que nós precisamos adotar agora? Nós precisamos adotar o menor valor. O menor valor que nós encontramos foi de 737,78 kN. Esse valor ele necessita ser maior do que o nosso ND, certo? Que é o nosso 320 kN aqui. E nós verificamos que 737,78 é maior do que o ND, ele sendo maior que o ND, nosso estudo está ok, beleza?